de uma enorme nave espacial flutuando nas vastas extensões do espaço, os gritos humanos por ajuda não podiam ser ouvidos incessantemente. É preciso fechar as portas rapidamente. Ele está avançando, os gritos foram ficando mais altos e não pararam um segundo. Do espaço, podia-se ver mãos humanas ensanguentadas batendo nas janelas das janelas. Dentro do navio, tudo estava coberto por uma teia negra e viscosa desconhecida. Uma pasta preta parecida com uma raiz, misturada com sangue humano, cobriu toda a superfície dentro da nave espacial. Um grupo de soldados bem equipados passou pelo centro da nave espacial. Por meio de comunicação por rádio, o capitão ordenou que todas as unidades a bordo se reunissem na cabine do capitão. O capitão novamente transmitiu o chamado para reunião urgente na cabine do capitão a todas as unidades a bordo. O grupo de soldados parou por um segundo. Tinham má comunicação e tinham uma missão urgente. Perguntaram-se por um segundo se deveriam ir também ao alojamento do capitão. O comandante do grupo disse que deveriam ignorar as instruções do capitão. Se quiserem salvar a vida das pessoas, não deveriam interromper a missão, até porque, há poucos minutos, ouviram gritos de socorro. Em um minuto, eles discutiram as ordens do capitão e decidiram continuar avançando conforme programado. Aproximando-se da porta aberta, o líder do esquadrão parou e perguntou se havia sobreviventes ali, e imediatamente ouviu um homem gritando. Com toda a equipe, eles correram instantaneamente para a porta. O capitão lentamente começou a olhar para dentro da sala, e assim que pôde ver o que havia dentro, seu coração começou a bater mais rápido e o medo percorreu todo o seu corpo. A sala estava cheia de montanhas de cadáveres. Um dos soldados não conseguiu conter as emoções e começou a perder a paciência. Durante todo o serviço, nenhum deles tinha visto tantos mortos, mas o comandante do destacamento ordenou que todos se controlassem. Ele ordenou que todos se espalhassem pela sala, ficassem vigilantes e procurassem sobreviventes, se possível. Todos os membros da equipe agora se moviam da maneira mais silenciosa e cuidadosa possível, e um dos membros da equipe perguntou se havia alguém vivo na sala. Uma voz baixa foi ouvida na pilha de corpos pedindo ajuda. Todos imediatamente se concentraram perto desta pilha de corpos, enquanto um soldado retirava os corpos dos mortos e tentava chegar até o homem que implorava por ajuda. Mas assim que ele jogou fora vários corpos, o horror brilhou em seus olhos. Era uma armadilha. O monstro falou com voz humana, esperando por uma nova porção de comida fresca. O soldado gritou imediatamente, o que atraiu a atenção de outras pessoas. Mas no mesmo instante, os gritos pararam abruptamente. O estranho agarrou-o pela cabeça. Todos os soldados ficaram surpresos com a aparição de um alienígena. Nunca haviam encontrado nada parecido com isso. O monstro rapidamente saiu da pilha de corpos, pegou o soldado com duas patas e o quebrou em duas partes. Nenhum som foi ouvido dele. O alienígena estava pronto para caçar. Todos ficaram chocados com o que viram, mas sem nenhum segundo, o comandante deu a ordem de atacar o monstro, que foi imediatamente atingido por fogo pesado de metralhadoras de plasma. O monstro não esperou um segundo e correu para atacar. Ele se movia com rapidez e muita habilidade, esquivando-se dos tiros. Os soldados não estavam preparados para tal reviravolta e não tiveram escolha senão atirar continuamente no monstro rápido. Em algum momento, o alienígena cortou uma de suas garras com as garras. Sangue viscoso e venenoso fluiu de lá, e com um movimento brusco de sua garra, o alienígena jogou várias gotas de sangue nos soldados. Sangue venenoso espirrou neles, mas eles não entenderam imediatamente o que havia acontecido. No entanto, depois de alguns segundos, o sangue ácido começou a queimar seus trajes junto com a pele. O comandante correu em socorro dos soldados e ordenou-lhes que não perdessem a compostura e administrassem imediatamente os medicamentos. Porém, os soldados, cheios de horror, de dor e de medo, não ouviram o comandante e continuaram a atirar indiscriminadamente, atingindo o comandante com um dos tiros. O comandante foi arremessado a vários metros do impacto. Ele continuou consciente e ouviu tiros e gritos de seus soldados ao seu redor. Porém,
Em determinado momento, os gritos e tiros cessaram. O comandante mal abriu os olhos e percebeu que claramente haviam perdido a batalha. O alienígena estava devorando lentamente o último soldado. O comandante assistiu e não pôde acreditar no que via. Ele lentamente puxou uma granada de sua munição. Mas assim que ele quis lançar uma granada, sua mão foi interrompida abruptamente. Era um estranho claramente mais ágil e astuto que ele. O alienígena segurou a mão do comandante e sibilou algo para o coágulo de massa rosa em seu ombro. O coágulo caiu no chão e já estava bem próximo da cabeça do comandante. O alienígena pressionou o comandante no chão e não permitiu que ele se movesse, e o coágulo rapidamente atacou a cabeça do comandante. O rosto do comandante, coberto por uma massa rosada e gelatinosa, começou a se dissolver lentamente. Por vários segundos, o comandante tentou sair e sons abafados de gritos puderam ser ouvidos dele. No entanto, isso parou rapidamente. O comandante não emitiu mais nenhum som e a massa gelatinosa escorregou de seu rosto. Ela rapidamente pulou no ombro de seu dono. Depois disso, eles lentamente começaram a deixar o local do massacre, enquanto o crânio do comandante jazia no chão, tendo perdido toda a pele e órgãos. A porta na frente do estranho estava trancada e não lhe permitia passar mais. Porém, isso não foi um problema para ele. Arrancando a mão do corpo mais próximo, ele usou a palma da mão para abrir a porta usando sua impressão digital. No entanto, o programa respondeu que sua passagem foi negada, fazendo com que o estranho assobiasse de raiva. O caroço rosa em seus ombros sugeria que eles poderiam usar a bomba que o líder do esquadrão gentilmente lhes emprestou. Sem pensar muito, o estranho jogou uma bomba na porta, que imediatamente se quebrou em pequenos pedaços. Atrás da porta estavam dois homens que, ao verem um estranho, gritaram como crianças. O estranho entrou lentamente. Os homens não pararam de gritar de medo e desesperança. Porém, para o estranho era apenas mais uma porção de comida. Eu devoro todas as criaturas alienígenas e cresço indefinidamente. No meio da vastidão do espaço, no porão de uma nave de metal frio, não tive escolha senão admitir que era uma criatura alienígena hostil num jogo de sobrevivência de ficção científica. Space Survival é um jogo no qual você escolhe uma das raças propostas que existem no vasto espaço para sobreviver, explorar e se desenvolver. Às vezes eu me tornava um gremlin de metal, alimentando-me de naves humanas, e às vezes ele era um monstro mutante, onde destruía inimigos em batalhas terrestres. Ele ocupou posição de liderança no grupo de batalhas coletivas e até atacou o planeta. Joguei como todos os tipos de criaturas espaciais, como algo saído de um pesadelo, mas havia uma espécie à qual eu estava mais ligado. Matéria espacial hostil não identificada. Eu o apelidei de Amorfo. Ele foi criado à imagem e semelhança da criatura do filme Alien. Essa espécie era especial porque se fortalecia infinitamente com as informações genéticas de suas vítimas. À primeira vista, parecia uma farsa, mas devido à incrível dificuldade de sobrevivência e à incapacidade de dialogar e cooperar com os outros, foi a pior corrida impopular do jogo. O motivo pelo qual essa raça lixo se tornou a minha preferida foi muito simples. É uma espécie que pode evoluir livremente e se tornar mais forte, dependendo da sua escolha e vontade. Foi isso que me conquistou. O jogo começou. A corrida é uma matéria espacial hostil não identificada, o estado é filhote, o objetivo é sobreviver, habilidades especiais são hipersensibilidade. E assim começou o jogo do monstro indestrutível. É assim que ele se parece agora. Ele realmente gosta da aparência de seus irmãos mais velhos. No entanto, no momento não há sentido nesses pensamentos. De repente, ele virou de costas e começou a se contorcer no chão, sua bunda correndo por todo o corpo. A criança nem imaginava que a descamação da pele fosse acompanhada de uma coceira tão insuportável. Primeiro precisamos buscar comida. O bebê está com uma fome louca. O prédio tinha o formato de uma estação sindical estelar, e se ele fosse pego agora, seria morto imediatamente. O bebê pressionou seus tentáculos no chão e usou sua principal habilidade de hipersensibilidade. Ele sentiu todos os recipientes ao seu redor,
viu o que havia neles. Enquanto examinava os contêineres um por um, ele parou de repente ao encontrar o que procurava. Ele rapidamente subiu no container desejado. A porta estava equipada com uma senha digital, o que facilitou um pouco sua tarefa. O garoto digitou uma senha de 4 dígitos. 1, 2, 3, 4, e essa senha estava certa. O garoto só pensou que o nível de segurança no espaço era simplesmente extraordinário. A porta se abriu e um cheiro rico e doce derramou-se sobre ele. Ele abriu cuidadosamente a barra de chocolate. E ele imediatamente começou a mastigar chocolate. Depois de comer a barra de chocolate, o bebê pensou que tinha mastigado uma borracha, mas de alguma forma conseguiu se alimentar sozinho. Ele rapidamente reagiu a uma barata passando correndo. Jogando bruscamente sua cauda já afiada, ele não deixou uma única chance para a barata. Puxando-a para si, ele ficou extremamente feliz, pois claramente tinha mais proteína do que uma barra de borracha. Ele rapidamente mastigou a barata e, finalmente, comeu carne de verdade. De repente, um programa de computador começou a funcionar e informou que o efeito predador havia sido ativado, tendo obtido com sucesso os dados genéticos da barata, nomeadamente as suas asas. Ele teve muita sorte de ter recebido um gene tão valioso tão rapidamente. A abundância genética é um elemento-chave do trabalho de Amorph. Quanto mais informação genética ele obtém, mais forte ele se torna. Ele é capaz de evoluir para criaturas mais fortes. O pequeno Amorph ficou encantado e pensou que as asas não iriam machucá-lo. Assim que o bebê pensou nisso, brotos imediatamente começaram a crescer em suas costas. Em poucos segundos, eles se transformaram em pequenas asas completas. Resta aprender como movê-los e voar em geral. O garoto pensou que se eles estivessem de costas, ele deveria sentir como se estivesse movendo o músculo trapézio. A teoria era bastante clara. Faltava apenas aplicá-la na prática. Ele conseguiu voar a 1 metro do chão e ficar suspenso no ar por vários segundos. Mas assim que desceu do céu à terra, ele imediatamente correu para as barras de chocolate e, embora não fossem tão saborosas quanto a barata gorda mais fresca, ele rapidamente começou a jogá-las na boca. Usar asas queima uma grande quantidade de calorias, e elas precisam ser reabastecidas rapidamente. Enquanto estava sentado em cima do container, ele começou a sentir o movimento das baratas no chão. Para usar suas asas corretamente, ele precisa ter outras habilidades. O objetivo estava definido e claro. As baratas foram imediatamente submetidas a um genocídio em massa. Ele devorou as baratas uma por uma. O garoto já comeu 20 baratas, mas não ganhou nenhuma habilidade. Tudo isso é mesmo em vão? Porém, a última barata era um pouco mais resistente que as outras, e um sinal eletrônico apareceu novamente na frente dela, anunciando o surgimento de uma nova habilidade em forma de concha quitinosa. Ele pensou sobre isso e percebeu que a proteção da quitina era uma clara melhoria na densidade de seu pequeno corpo, o que poderia ajudá-lo significativamente no futuro. Ele precisava fornecer fortes características de sobrevivência, mas isso não é tão simples como todos poderiam pensar. A vitalidade é uma característica que retarda o envelhecimento, reduzindo o consumo de energia. Isto é especialmente verdadeiro para insetos e plantas passivas. Essas características reduzem muito a necessidade de se apegar aos alimentos. Neste ponto, a questão era que se o bebê quisesse sobreviver, então ele deveria pegar mais baratas. Talvez ele devesse mudar de tática. Depois de pensar sobre isso, ele imediatamente pulou em um dos contêineres ao lado dele. Então ele se afastou dele e voou. De cima, ele consegue ver muito melhor onde estão as baratas, e isso torna muito mais fácil pegá-las de surpresa. Caindo silenciosa e rapidamente no chão, Amorph imediatamente pegou uma barata com suas garras. Imediatamente, ele jogou na boca. No entanto, a segunda barata estava determinada a evitar o destino da sua companheira. Porém, nosso filho não pôde deixá-lo fazer isso e imediatamente correu atrás dele. A barata rapidamente conseguiu escorregar para a fenda entre os recipientes próximos e nosso bebê bateu a cabeça neles o mais rápido que pôde. Amorph decidiu agir com mais astúcia, porque não podia perder outra porção de comida. Ele esticou o rabo bruscamente em busca da barata.
A próxima porção de proteína estava pronta para ser consumida. Depois de comer a barata, um sinal de holograma apareceu novamente na frente de Amorph. Ela notificou Amorph sobre o gene adquirido com sucesso, chamado Vitalidade, que lhe faltava tanto. Ele imediatamente decidiu usá-lo. Todo o seu corpo começou a se fortalecer e aumentar de tamanho. Agora o bebê ficou muito mais forte e mais massivo. Os donos deste navio eram pessoas e, portanto, os principais inimigos. As vibrações que sentia atrás da parede eram o ruído subtil de passos e sugeriam claramente que lhe restava pouco tempo. Para evitar a desgraça sombria que se aproxima muito em breve, é necessário passar pela fase de filhote o mais rápido possível e, para isso, ampliar o escopo de atividade para além do compartimento de carga. Este é apenas o começo. É hora de romper este compartimento de carga onde ele deu os primeiros passos. Porém, para onde ir depois do compartimento de carga, Amorph já sabia muito bem a resposta para essa pergunta. Decidiu ir até a câmara frigorífica, que ficava ao lado do reator. Este é um objeto importante, então não deveria haver muitos visitantes, e Amorph decidiu se esconder sob uma lâmpada escura. E se não der certo, você pode quebrar o reator e fugir. Amorph examinou cuidadosamente cada novo cômodo para o qual se mudou, porque para ele tudo era completamente novo. Ele conseguiu entrar no sistema de refrigeração da nave. Depois de avançar um pouco, ele se deparou com um grande leque. Enormes correntes de ar o envolveram e pela primeira vez ele sentiu medo. Ele não tinha outro jeito, então gradualmente começou a desatarrachar a barricada. No final das contas, ela caiu sob a enorme pressão do ar do ventilador. Amorph ficou perto do ventilador e pensou no que deveria fazer certo, porque se ele o danificasse, as pessoas descobririam imediatamente. Então, ele só poderia passar rapidamente pelas lâminas. É hora de confiar nas habilidades do Amorph. Óxido de ferro misturado com ar e pó metálico fino. As lâminas rotativas se desgastam e diminuem a velocidade em um determinado momento. Seu cérebro, que analisou rapidamente toda a situação atual, sugeriu que era hora de implementar seu plano agora, e Amorph imediatamente correu para as pás do ventilador. Ele entendeu que sua vida estava em jogo, mas tinha que tirar tudo dela, ou não tirar nada. Amorph correu para encontrar a morte, arriscando tudo de uma vez. Em um instante, apenas um leve barulho de metal foi ouvido. Porém, com grande velocidade, ele conseguiu voar através dessas enormes lâminas. Como se fosse uma criança pequena, Amorph estava feliz por ter conseguido sobreviver. Radiante de felicidade como o sol no céu, ele avançou ao longo do duto de ventilação. Movendo-se ao longo do poço, Amorph ouviu vozes humanas e rastejou silenciosamente até a grade da sala de onde vinham. As pessoas estavam discutindo o fracasso do experimento número 26. O chefe deles claramente não ficaria feliz com o fracasso, e eles estavam decidindo a melhor forma de contar a ele sobre isso. Isto é realmente um laboratório experimental, não é uma nave comum? Amorph pensava que esta nave interplanetária pertencia a uma megacorporação. Uma megacorporação é um grupo de pessoas que prosperam no seu sistema solar. Em suma, é uma corrida baseada nos motivos das pessoas terrenas. Em vez de um governo, as corporações dominam o país. A maioria dos membros das megacorporações são materialistas. Embora muitas raças no jogo sejam neutras, esta raça é pura maldade. Este é o único lugar onde uma pessoa normal se transforma em escrava. Quando isso acontece nos jogos, a realidade é apresentada em cores terríveis. Os dois funcionários do laboratório saíram e Amorph decidiu ver o que estavam fazendo lá dentro. Ele pousou no chão do laboratório e usou sua habilidade, pois pode mudar o curso de seu movimento, dependendo do tipo de nave de pesquisa. A Amorph começou imediatamente a analisar os projetos do laboratório. Soldado Mutante, um dos projetos especializado em combate terrestre, desenvolvedor de um centro de pesquisa mutante, se Amorph o comer, poderá obter um corpo forte e habilidades de combate. Experimentando os superpoderes do culto do elfo espacial, dele você pode receber um poderoso presente psicodélico. Amorph teria se beneficiado de tal presente logo no início de sua jornada. De repente,
Com uma clareza inaudível ao ouvido humano, Amorph começou a ouvir pedidos de ajuda. Ele imediatamente começou a procurar intuitivamente uma criatura viva que pedia ajuda. Em um enorme frasco com líquido, ele viu um coágulo de matéria rosa gelatinosa. Foi ele quem pediu ajuda. Amorph rapidamente se aproximou do frasco e leu que continha uma criatura chamada ameba vesicular. Sua característica é a preservação do oxigênio. Amorph pensava que poderia respirar de qualquer maneira, então essa habilidade era o mais inútil possível para ele, e o tópico de comer essa criatura, até então invisível, poderia ser ignorado. Com a ajuda de sua hipersensibilidade, Amorph decidiu encontrar uma pista com a qual pudesse ajudar a ameba a se livrar do bullying e da dor insuportável. A ela estavam conectados cabos, fornecendo constantemente descargas elétricas ao corpo da ameba. Era disso que falavam os pesquisadores. Com base na habilidade de hipersensibilidade, se você pressionar este botão, o experimento na ameba terminará. Amorph apertou um botão e o fornecimento de eletricidade foi interrompido. A moeba agradeceu imediatamente a Amorph, ao que ele respondeu que de agora em diante ela pode viver como quiser. De repente, Amorph ouviu passos se aproximando rapidamente. Ele não podia se dar ao luxo de ser descoberto pelas pessoas. Afinal, na melhor das hipóteses, eles simplesmente o matariam, e na pior das hipóteses, abusariam dele como uma pobre ameba. Ele rapidamente conseguiu voar até a prateleira de cima, onde se escondeu atrás de frascos com outras criaturas que nunca tinha visto antes. Uma mulher entrou no laboratório. Ela andava livremente e se comportava como uma verdadeira chefe. Em seus braços havia um gato preto, e um dos cientistas que Amorph tinha visto, curvando-se diante dela antes, rapidamente a seguiu e tentou se justificar pelo fracasso do 26º experimento em ameba. Assim que o cientista disse que precisavam de um pouco mais de tempo para implementar o experimento, a mulher imediatamente parou e disse-lhe com raiva que tempo é dinheiro e que ela precisava relatar os resultados do experimento à empresa antes que chegassem ao destino. Ela ameaçou o cientista dizendo que se ele não conseguisse o resultado desejado, a direção da empresa reconsideraria a necessidade de ele estar aqui. O cientista nem sabia o que responder. Ele começou a implorar que ela lhe desse uma segunda chance. Ela chamou o cientista de pesquisador sênior. Ele estava suando e não sabia como responder, pois era apenas um simples cientista. A mulher disse que o cargo de pesquisador sênior é bastante real e, para consegui-lo, o cientista só precisa conseguir uma correspondência no experimento número 26. O cientista olhou para a mulher com devoção e esperança nos olhos. Ela continuou e disse que para ter sucesso neste experimento, você pode se tornar não apenas um pesquisador sênior, mas também, geralmente, receber o cargo de pesquisador-chefe. Afinal, com a ajuda dessa tecnologia, eles poderão cooperar com Marte. Estão muito interessados na conclusão bem-sucedida deste experimento. O cientista continuou a olhar para seu chefe com ainda maior devoção e esperança. O cientista propôs mudar no experimento para uma substância chamada eonin. A mulher continuou acariciando o gato em seus braços e refletiu sobre o fato de não terem experimentado essa droga antes neste experimento. Era uma droga do despertar, produzida pela União Estelar. A mulher disse que já havia passado por todos os medicamentos possíveis na cabeça, e, na verdade, só sobrou o eonin. Era o único medicamento adequado que poderia ajudá-los a implementar seu projeto. Ela concordou com a suposição do cientista e ordenou que ele agisse imediatamente. Mas o cientista disse que, se a ameba não absorvesse a droga, isso poderia levar à sua morte. A mulher disse que já deveriam ter recebido o resultado do estudo há muito tempo, e o cientista deve entender a gravidade da situação. Por isso precisam começar imediatamente. O cientista, com medo nos olhos e mãos trêmulas, disse que começaria imediatamente. Para começar, ele introduz 0,1 mg. A ameba começa a ficar branca lentamente e o cientista injeta 0,3 mg. Agora 0,5 mg.
Começou a aparecer uma reação à droga. A ameba começou a tremer. A mulher ordenou ao cientista que continuasse administrando a droga. Mas o cientista parou, porque isso poderia ter um efeito irreversível, mas a mulher insistiu que se houvesse reação é preciso continuar até a vitória, e mandou injetar tudo o que estivesse disponível. Porém, o cientista não se atreveu a continuar. Então a mulher o empurrou e apertou o botão para a injeção máxima da droga. A droga começou a fluir para o corpo da ameba em um enorme fluxo. Ela estava tremendo. A dor perfurou a moeba, e embora as pessoas não ouvissem isso, Amorph ouviu perfeitamente seus terríveis gritos de socorro. Em algum momento, a moeba estava tão consumida pela dor que ela simplesmente pediu para matá-la e parar de torturá-la. Porém, a mulher nem pensou em interromper o experimento, e o sorriso em seu rosto ficava mais forte a cada segundo. E ela teve a sensação de que estava gostando não apenas do experimento, mas do fato de um ser vivo sofrer diante de seus olhos. Amorph assistiu ao experimento com horror e, embora tenha ouvido perfeitamente esses pedidos de ajuda, não pôde fazer absolutamente nada. Poucos minutos depois, o fornecimento da droga foi interrompido. A mulher olhou friamente para a moeba e avaliou o resultado. A ameba ficou completamente branca e não se mexeu. A mulher disse que precisava de resultados de qualquer maneira. Ela se virou e se dirigiu para a saída, tendo recebido uma dose de prazer com o experimento, e ao sair, ordenou que continuasse experimentando até que o resultado desejado fosse alcançado. O cientista simplesmente se curvou atrás dela e prometeu relatar imediatamente sobre o trabalho realizado, assim que à medida que alcançavam a meta. A mulher virou-se bruscamente para a prateleira onde Amorph estava sentado. No entanto, não vi ninguém na prateleira. Depois disso, ela se dirigiu lentamente para a saída novamente. O amorfo se escondeu bem e ela não conseguiu notá-lo. A Amorph não gostou da mulher e de seu comportamento. Ressentimento, raiva e crueldade espreitavam em seu coração depois do que viu. Está decidido que em poucos dias você morrerá. Tendo retornado novamente ao poço de ventilação, Amorph passou a explorar todos os cômodos do navio. Mas seu plano não era apenas percorrer todos os cômodos, mas fazê-lo com muito mais rapidez e astúcia. Ele alcançou a junção de todos os cabos de energia da nave, ou seja, o cérebro dessa enorme máquina vagando pelo espaço. Amorph decidiu que este era o lugar perfeito para usar sua habilidade. Ele começou a borrifar aleatoriamente o líquido verde que seu corpo estava produzindo, tendo esverdeado tudo ao redor a tal nível que quase todos os canos estavam cobertos com um líquido verde. Ele se colocou bem no centro e agora poderia começar. Cada parte do navio parece um todo com seu corpo. Quem é o dono da informação é o dono do mundo. Era disso que ele precisava para vencer esta guerra desigual. Descubra onde e o que os inimigos estão fazendo, para onde ir. Todas as informações são entregues em líquido por todos os canais da nave. No quarto dia de vida de Amorph, seu ninho já estava pronto. Depois de construir um ninho por vários dias, Amorph caminhou ao longo do duto de ventilação até o compartimento de carga, pegou e comeu baratas e aranhas, enquanto coletava informações constantemente. Ao mesmo tempo, chegou a uma das janelas de ventilação e observou. O nome dela é Amanda. Ela é a chefe da equipe de pesquisa desta nave. Embora tenha o corpo fraco, ela ainda é a figura mais importante desta nave e representa um perigo imediato para Amorph. Houve um caso em que uma das cobaias conseguiu escapar, enquanto os outros pesquisadores estavam confusos, ela o encontrou. Para fazer isso, ela construiu um dispositivo especial de rastreamento em apenas 2 horas. Era muito estranho, embora ela fosse humana, ao mesmo tempo ela tinha poderes psicodélicos. É uma habilidade única compartilhada por todas as raças, um poder semelhante a superpoderes como psicocinese, telepatia e controle mental. No entanto, é muito raro entre os humanos encontrar um indivíduo que nasça com potencial psicodélico. Amorph sentou em seu ninho, comeu bombons roubados do armazém e pensou aos poucos. Embora Amanda fosse uma líder talentosa, ela não se comparava a ele na batalha, mas estava constantemente acompanhada por soldados armados
E como todos sabem, um soldado armado está sempre certo. Amorph continuou a comer as barras e, de repente, uma projeção azul apareceu na sua frente, anunciando que ele agora tinha uma nova habilidade, uma picada paralisante. Na verdade, era a arma perfeita para ele. Com isso, você pode derrotar facilmente pelo menos um inimigo adulto. A duração do veneno é de 5 minutos. Mas isso é o suficiente. De qualquer forma, ele deve criar uma situação de ficar sozinho com Amanda, mas nunca a viu sozinha. Os soldados estão sempre em seu campo de visão. Amorph pensou que dificilmente obteria uma resposta se apenas sentasse em seu ninho e pensasse sobre isso. Ele se dirigiu para o duto de ventilação, só precisava de uma chance, a oportunidade de ficar sozinho com ela. 1 minuto depois, ele já estava no laboratório, porque em poucos dias havia estudado muito bem esta parte do navio. Quando a Moeba viu Amorph, ela começou a exalar hormônios de alegria e felicidade. Amorph disse que a Moeba parece muito melhor hoje do que ontem e também trouxe um pouco de comida. Ele esmagou a barra no buraco de onde várias drogas para experimentos foram fornecidas ao corpo de Amoeba. Pedaços de chocolate entraram rapidamente no corpo da ameba. A barra de chocolate se dissolveu rapidamente no corpo de Amoeba. Ficou muito gostoso para ela, pois ninguém se importava com ela como Amorph. Não é a primeira vez que ele a salva do tormento e traz comida deliciosa para ela. Bubble Ameba não possui nenhuma habilidade especial no jogo. Ela é a única que possui características simples de outra raça, das quais Amorph não precisa. Ao mesmo tempo, Amorph não parou por um segundo em seus pensamentos sobre o assassinato de Amanda. Ele lembrou que ela constantemente carrega seu gato consigo. E se você pensar um pouco mais, você consegue entender que ela tem um carinho muito grande por ele. Se o gato morrer, pode aparecer uma brecha. Além disso, ele não é vigiado como Amanda, e muitas vezes fica sozinho no quarto, exceto quando ela o carrega consigo. Foi decidido que deveríamos tentar pegar o gato e usá-lo como isca. Amorph já estava perto da grade de ventilação do quarto de Amanda e lembrou que o nome do gato era César, como aquele imperador romano. Amorph observou o gato, que estava deitado na cama e só pensava em como não ganharia tudo, pois só comia carne todos os dias. Observando o gato por vários minutos, Amorph percebeu que seria muito fácil matá-lo, pois o gato era estúpido, fraco e lento, mas matá-lo no quarto de Amanda seria estúpido, pois assim a segurança dela só ficaria mais forte. Na entrada dessa ventilação, tudo parece normal, mas se você olhar com supersensibilidade, notará que está totalmente coberto por uma grade de laser. Mesmo se você tocá-la levemente, o alarme disparará imediatamente. Amorph ficou chateado e com raiva bateu o rabo no chão. O gato ouviu imediatamente um estrondo na ventilação. Sem pensar nem ter cuidado, correu para a ventilação. O gato agarrou as barras com as patas e começou a puxá-las com toda a força, o que disparou o alarme. Os soldados que ouviram os sons do alarme correram imediatamente para o quarto de Amanda, nem entenderam imediatamente de onde vinham os sons e por que o alarme disparou. Só depois de alguns segundos é que prestaram atenção ao gato, que tentava constantemente arrancar a grelha de ventilação. Os soldados não suspeitaram de nada e ficaram um pouco infelizes porque o gato estava mais uma vez criando problemas para eles. Ao ouvir o que os soldados falavam, Amorph começou a rir quase sem parar e até caiu de costas. Depois de alguns segundos, o ataque de riso cessou e ele ficou até um pouco chateado por ter sido tão descuidado e chamar a atenção com o rabo. Mas de repente, uma ideia brilhante surgiu em sua jovem e brilhante cabeça. Um gato entediado está trancado no quarto. Provocação em forma de bater com o rabo no chão. Uma reação negativa ao gato de soldados já ocupados. O plano estava completamente pronto na cabeça de Amorph. O gato estava novamente deitado, despreocupado na cama. Ele ouviu novamente uma batida na grade de ventilação. Saltando rapidamente e correndo até ela, o gato viu uma barata deitada do outro lado. Desta vez, ele empurrou apenas levemente a grade, mas ela não estava mais tão estável como antes. A grade caiu imediatamente no duto de ventilação. O gato, sem pensar muito,
imediatamente pulou para dentro e novamente fez soar o alarme. Os soldados que estavam perto da porta ouviram novamente o alarme tocando na sala. Estavam cansados de o gato lhes dar paz constantemente e decidiram sair da porta para não ouvir esse toque. O gato seguiu o rastro das baratas com cautela. Ele nunca tinha visto baratas antes, mas aqui estavam elas a quase todos os passos. O gato estúpido, brincando, avançava cada vez mais na mina. As baratas foram dispostas sequencialmente como migalhas de pão. Em algum momento, o gato chegou ao seu destino. Não havia portão de saída. O gato veio exatamente onde precisava vir. Esse lugar era ideal para a morfa caçar. Aqui, ele já conhecia cada cantinho. A última barata estava deitada no container bem na frente do gato. O gato lenta e cuidadosamente estendeu a mão para pegá-lo e inclinou-se um pouco para fora da haste. Amorph imediatamente correu para ele de cima, segurando sua cauda venenosa na frente dele. A picada na cauda aconteceu com grande velocidade. Ele facilmente perfurou a pele do gato e o impregnou com veneno. Todo o corpo do gato imediatamente começou a paralisar. O veneno agiu instantaneamente e o gato simplesmente caiu da haste no recipiente enquanto Amorph pairava acima dele em suas asas. Embora o gato estivesse consciente, ele não conseguiu resistir a Amorph. Ele simplesmente ficou lá e esperou por seu destino. Pedaço por pedaço, Amorph começou a arrancar pedaços de carne gordurosa do gato. Para alguém que comia constantemente baratas e aranhas, o sabor da carne fresca, rica e gordurosa era simplesmente divino. Apenas algumas horas se passaram e Amanda já procurava furiosamente por seu gato. Ela e seus guardas foram até a sala de controle da nave. O capitão de todos os soldados do navio sentou-se e cumprimentou Amanda com calma. Ela nem se preocupou em cumprimentá-lo e imediatamente perguntou onde estava seu gato, ao que o capitão respondeu que os soldados já o procuravam por todo o navio. Porém, essa resposta não lhe convinha. Ela bateu na mesa com as duas mãos com toda a força que pôde e começou a gritar com o capitão, pois já haviam se passado 2 horas desde que descobriu seu desaparecimento. O gato seguia um horário de alimentação e, se não viesse buscar comida na hora certa, algo definitivamente havia acontecido com ele. O capitão continuou sentado com calma e conteve as emoções, repetiu. Estavam numa nave, ou seja, num espaço confinado. Se o gato não decolou em um navio de resgate e escapou, então ele deve estar aqui em algum lugar. Este é apenas um gato. Basta esperar um pouco e ele será encontrado. O capitão só pensou em uma coisa. Se Amanda não fosse a líder do grupo de pesquisa, ele a teria imediatamente colocado em confinamento solitário e não a deixaria sair até que ela chegasse a algum dos planetas. Amanda pensou um pouco e perguntou o que aconteceu com os guardas que soltaram seu gato. O capitão respondeu que eles estavam sob custódia. Ao ouvir isso, Amanda ordenou imediatamente a execução, o que chocou o capitão da guarda. Ela sabia muito bem que o capitão tinha autoridade para julgar os soldados por conta própria, mas o capitão disse baixinho e com medo que não faria isso, porque outros soldados ficariam indignados com tal ato. Mas Amanda nem entendia o que havia de errado. Estava furiosa. Não se importava muito com a vida dos soldados. Os demais funcionários presentes ficaram chocados com suas palavras, mas ninguém conseguiu contradizê-la. Então todos ficaram em silêncio e não se atreveram a emitir nenhum som. O capitão disse que se o gato for encontrado em poucas horas, vale a pena punir os soldados tão severamente por isso. Os soldados que guardavam Amanda já estavam indignados com a atitude dela para com os companheiros, mas Amanda manteve-se firme. Lembrou ao capitão que se os soldados tivessem cumprido as suas funções de acordo com as instruções, tal problema não teria surgido. Portanto, não apenas os soldados que serviram perto de seu quarto são os culpados pelo ocorrido, mas também seu capitão. O capitão baixou a cabeça obedientemente e concordou que a culpa também era dele. Amanda disse que aproveitaria para manter a disciplina dos soldados. De tantas emoções, sua cabeça de repente começou a doer e ela parou de gritar. Ela começou a sair,
mas disse que voltaria em 2 horas. E, se até lá eles não conseguirem encontrar seu amado e único gato, então ela lidará com a disciplina no navio da maneira mais rigorosa possível. Agora, o capitão da guarda começou a se preocupar, pois não só os soldados estavam ameaçados, mas também a sua posição. Assim que Amanda saiu da sala, ele imediatamente bateu na mesa com o punho para desabafar. Onde poderia estar esse gato estúpido? Amorth assistiu tudo isso pela janela de ventilação e, sorrindo, disse que o gato estava escondido em seu estômago. A partir do momento em que comeu o gato, adquiriu uma nova habilidade, um instinto selvagem, mas não tinha a menor ideia do que isso significava. O programa começou a explicar que existia um sistema de fusão de competências que permitia combinar e reforçar competências. No entanto, tal habilidade nunca tinha sido vista antes. Essa habilidade tornou possível detectar uma ameaça com antecedência e, uma vez ativada, absolutamente nada aconteceu com Amorth. Muito provavelmente, esta é uma opção passiva usada automaticamente. Embora não haja ameaça, não tem efeito. Não havia mais nada a fazer a não ser testar essa habilidade no futuro. Mas por enquanto, Amorth queria ver o que Amanda estava fazendo. Ela provavelmente ainda estava furiosa. Assim que Amorth se aproximou da grade de ventilação, que dava diretamente para seu quarto, Amanda estava trabalhando no computador e bateu na mesa com a mão com toda a força que pôde. Ela não conseguiu estabilizar alguma substância e rapidamente perdeu a paciência. Na verdade, o plano de Amorth funcionou perfeitamente. O tipo de pessoa que é sensível ao que lhe é caro e, se for privado disso, imediatamente perde o controle sobre si mesmo. O segundo objetivo do plano também foi alcançado. Amorth queria separar os guardas e Amanda, e ele fez isso perfeitamente, já que a atitude dela para com os soldados criou uma grande ruptura no relacionamento deles. Afinal, os soldados não gostaram do gato desde o início, porque ele comia carne da mais alta qualidade, que nem eles tinham dinheiro para pagar. Portanto, era óbvio que uma atitude tão fria para com os soldados e uma atitude tão anormalmente amorosa para com o gato por parte de Amanda iria irritar os soldados ao limite. Em geral, tudo é mais simples do que parece. Os soldados tinham raiva de pertencer a uma classe. Amanda pertencia à classe alta desta mega corporação. Os soldados, que eram obrigados a obedecer sem questionar, tinham medo das consequências do protesto direto contra dela. No final, eles escolheram o gato como alguém para descarregar toda a sua raiva e ressentimento em relação à classe alta, ou seja, o gato funcionou como escudo de Amanda diante deles. E o que aconteceria se aquele escudo desaparecesse e se eles tivessem que passar por problemas extras, tentando encontrar a criatura que tanto odiavam? Os soldados agora seriam capazes de proteger Amanda como antes. Além disso, Amanda claramente perdeu a confiança em seus soldados, pois perdeu o que havia de mais precioso em sua vida por negligência de um guarda. Amorth estava repassando todos esses pensamentos em sua cabeça e estava muito grato ao gato pelo delicioso almoço e pela solução para tantos de seus problemas. Agora é hora de assumir os dados genéticos de Amanda. Amanda estava no laboratório. Ela correu de um lado para o outro e não conseguia se concentrar. Ela passou de uma amostra para outra. Ela simplesmente chocou algumas amostras e torturou algumas com drogas. De repente, sua atenção se voltou para a Amoeba. Com toda a sua crueldade e desejo irresistível de destruição, ela rapidamente se dirigiu a ela. Ela olhou para a Amoeba e pensou que ela também era um pouco culpada pelo desaparecimento de seu gato. A tortura trouxe-lhe um prazer incrível. Sem pensar muito, ela liberou uma grande quantidade da droga na ameba, o que causou uma dor infernal em seu corpo. De repente, ela interrompeu o fornecimento da droga ao corpo da ameba. Já haviam se passado 2 horas e era hora de perguntar ao capitão onde estava seu gato. Amorth observou o que estava acontecendo e ficou cheio de raiva. Ele olhou para a Amoeba e ela também o notou. Ela imediatamente começou a se alegrar com o aparecimento de Amorth. Ele olhou para ela brevemente, mas agora não era o momento certo para eles passarem algum tempo juntos. O Amorfo rapidamente se virou para não tentar a ameba e entrou na ventilação. Em vez de algumas palavras de consolo,
Ele poderia dar a ela o que ela realmente precisava, o que ela queria todo esse tempo. Era vingança. Amanda já estava com o capitão, disse-lhe que já haviam passado 2 horas, e perguntou como iam as buscas, ao que o capitão respondeu que os soldados estavam prestes a iniciá-las. Por enquanto, ela deveria esperar um pouco, mas Amanda não ficou satisfeita com a resposta. Ela disse que as palavras do capitão soaram como um desafio para toda a gestão da corporação em sua pessoa. O capitão ficou animado e disse que ele era o capitão deste navio, e Amanda deveria escolher suas expressões. Ela começou a gritar e disse que poderia ajudá-lo a sair de uma vez por todas da capitania. O capitão disse que Amanda estava excedendo sua autoridade e que tinha o direito de deter o líder do grupo de pesquisa. Ela ficou chocada com a reação do capitão, pois Amanda se considera dona do destino aqui. Amorph observou o que estava acontecendo e para ele tudo ficou muito engraçado. Muito provavelmente houve um conflito entre eles muito antes de aparecer. Por mais zangada que Amanda estivesse, ela entendeu perfeitamente que o capitão do navio realmente tem o direito de deter o infrator. Então recuou e saiu da ponte de comando. Cheia de raiva, ela caminhou pelo corredor, acompanhada por 2 soldados. Ela se deparou com um banheiro e ordenou aos soldados que esperassem por ela na entrada. Um dos soldados também decidiu ir ao banheiro, sobre o qual alertou seu companheiro. Amorph imediatamente pensou que esse momento oportuno havia chegado agora. Originalmente, deveria haver um guarda seguindo-a, mas ele não foi porque agora o relacionamento deles está prejudicado e ele não é tão responsável por seus deveres como era antes. Além disso, o segundo guarda também foi ao banheiro. E tudo isso significa que ela foi deixada sozinha. E no banheiro da grade, não há sistema de segurança que impeça a passagem do Amorph. Foi difícil pensar em um momento melhor para a vingança. Em segundos, Amorph passou pelo duto de ventilação até a grade, que ficava no banheiro. Amanda ficou diante do espelho apoiada na pia. Essa oportunidade não poderia ser desperdiçada. Amorph lidou com as barras de forma rápida e silenciosa. Amanda não desconfiou de nada e se lavou perto do espelho. Enquanto isso, Amorph já estava acima de sua cabeça. Ele imbuiu sua cauda afiada com veneno para acertá-la rapidamente com um golpe. Alguns segundos depois, ele estava pronto para atacar. Amanda parou de lavar o rosto e expirou um pouco para se acalmar. Não havia sinais de problemas ao seu redor. No entanto, ela ouviu um barulho baixo atrás dela e então se virou abruptamente. Neste momento, Amorph já havia corrido para cima dela. Com medo, ela ergueu as 2 mãos, interrompendo assim a trajetória do golpe da cauda de Amorph. Ambos caíram no chão de cerâmica do banheiro. Amorph rapidamente percebeu o que deveria fazer a seguir e, novamente, jogou sua cauda venenosa no ataque. Desta vez, ele alcançou seu objetivo e o veneno imediatamente começou a se espalhar por todo o corpo de Amanda. A espuma começou a sair de sua boca e ela começou a se contorcer com uma dor penetrante que, como pequenas agulhas, se estendia por todos os seus órgãos e corpo, da cabeça às pontas dos pés. O rápido impacto do veneno paralisou seu corpo e ela caiu no ladrilho como se estivesse morta. A saliva de Amorph, que foi liberada profusamente em antecipação a um delicioso jantar, pingava no chão sem parar. Amanda olhou diretamente para ele. Amorph estava se perguntando o que ela estava pensando agora, se ela estava com medo do que viu, se estava com raiva do que estava acontecendo, ou simplesmente com medo da morte. Porém, isso não fazia mais sentido. Sua morte era inevitável. Era hora dela queimar no inferno. Naquele momento, Amorph sentiu como a informação genética recebida do sangue através do estômago começou a fluir através dos vasos sanguíneos diretamente para o cérebro. Então, ele percebeu que uma das suposições contidas em seu subconsciente estava correta. Um programa apareceu na sua frente e se ofereceu para evoluir de um bebê para um verdadeiro adulto. A alegria de Amorph não tinha limites, porque ele estava esperando por isso há muito tempo. Quando ele estava prestes a apertar o botão concordar, algo em sua cabeça começou a reproduzir imagens. Um soldado, de repente, correu para o banheiro e o viu comendo Amanda. Imediatamente, uma chuva de balas caiu sobre Amorph, que crivou seu corpo. Depois disso,
Amorph permaneceu deitado no vaso sanitário com seu próprio sangue misturado com o sangue de Amanda, sem nunca evoluir. Enquanto essas imagens se moviam em sua cabeça, ele nem comeu, mas ficou ali, estupefato, pensando no que estava acontecendo. Talvez seja essa a habilidade, o instinto de um predador. É assim que funciona. Acontece que o guarda chegará em breve. Talvez precisemos escapar. Não há tempo nenhum. Você precisa matar o guarda também, não tem outro jeito. Enquanto Amorph subia o muro, foram ouvidos os passos de um segurança que entrou para verificar a situação no banheiro. Ele não esperava ver Amanda deitada no chão em uma poça de seu próprio sangue, com a cabeça separada do corpo. Horrorizado, ele deu alguns passos à frente para avaliar o que estava acontecendo, e naquele momento Amorph já havia aparecido atrás dele. Ele rapidamente pulou nas costas do soldado antes de perceber o que estava acontecendo. Usando a habilidade de supersensibilidade, Amorph imediatamente identificou o ponto mais fraco na defesa do soldado e atingiu-o bem no rosto com sua cauda venenosa. O segundo homem neste navio foi morto. Poucos segundos depois, devido à grande perda de sangue e à garganta roída, o soldado caiu no chão. Tudo ao redor estava coberto de sangue humano, e 2 corpos jaziam no chão do banheiro, envoltos nele, como pernas envoltas em água em uma praia arenosa. Amorph ficou satisfeito consigo mesmo, conseguiu destruir imediatamente 2 oponentes, mas outro soldado poderia aparecer em breve, então não houve tempo para hesitar. Ele rapidamente e com cuidado pegou a malha de ventilação, subiu no poço e a parafusou-a de volta para cobrir os vestígios de sua chegada e partida. Havia a possibilidade de ele nem conhecer nenhum sistema de rastreamento, então decidiu dar mais algumas voltas pela ventilação e ir até o ninho. Depois de vários círculos pelo sistema de ventilação da nave, Amorph já havia chegado ao seu ninho. Ele balançou a cabeça, não havia nada nem ninguém suspeito. E agora ele poderia, sem se preocupar com segurança, começar a se transformar em adulto. O processo de evolução foi ativado e gotículas de líquido viscoso começaram a aparecer lentamente nele. Logo, o líquido começou a absorver todo o seu corpo, pressionando-o firmemente contra o chão. Depois de alguns minutos, seu corpo não era mais visível. Estava completamente envolto em um líquido viscoso e denso em forma de casulo. Seria incrível se as memórias do embrião fossem exatamente assim. Ele se sentia como uma criatura completamente diferente. O muco que cobria seu corpo estava expelindo uma criatura completamente diferente dele. Amorph queria abrir os olhos e ver como isso estava acontecendo, mas não conseguiu. Logo, o controle sobre seu corpo foi completamente perdido e, enquanto ele estava no casulo, ele não conseguia se mover. Ele fez tudo o que pôde. Tudo o que pôde fazer foi relaxar e esperar. Várias horas se passaram. O casulo ficou imóvel, mas em algum momento, algo grande começou a sair dele. O amorfo emergiu lentamente do casulo, mas ele não se parecia mais com ele mesmo. Era um enorme monstro negro com olhos amarelos brilhantes. Suas mãos se transformaram e agora tinham um formato completamente diferente, com 4 garras afiadas. Os dentes estavam completamente brancos e afiados, prontos para comer carne nova. Agora não era apenas um filhote alienígena, mas um verdadeiro monstro. O capitão do navio sentou-se à cabeceira da mesa, pensativo, e perguntou baixinho ao chefe da equipe médica quem determinou a causa da morte. Ele disse que investigou pessoalmente o assunto e era bastante óbvio que a causa da morte foi um golpe na garganta. Muito provavelmente isso foi feito com uma pequena serra, mas só será possível saber com certeza após um exame detalhado do corpo. Isso significava que uma autópsia teve que ser realizada. O chefe da equipe médica perguntou ao capitão o que ele faria em seu lugar. O médico entendeu perfeitamente a gravidade da situação e o grande problema que eles enfrentavam agora, mas sem uma autópsia não conseguiu determinar a causa exata da morte. O capitão abaixou a cabeça e disse confuso que não sabia o que fazer corretamente em tal situação. O capitão dirigiu-se ao chefe do sistema de segurança e esclareceu como estavam as coisas com a busca.
O chefe do sistema de segurança informou que todas as câmeras de vigilância a bordo foram verificadas, mas nada de suspeito foi capturado nelas. O segundo guarda estava sendo interrogado como o principal suspeito. O capitão perguntou-lhe se o guarda era mesmo o criminoso. Com base nas informações de que dispõe no momento, o guarda não era um criminoso. Por isso, o capitão pediu para se apresentar a ele assim que surgisse alguma clareza. O capitão lembrou a todos os presentes que todos sabiam perfeitamente o que havia acontecido recentemente no laboratório. Um dos mais promissores funcionários do laboratório acabou em uma cápsula porque não correspondeu às expectativas do chefe do grupo de pesquisa. O cérebro foi retirado vivo e colocado no laboratório. Isso aguarda todos que demonstram a menor desobediência. E agora, todos podem imaginar que castigo aguarda quem matou o chefe do centro de pesquisas. O capitão disse que, a menos que todos quisessem ser eletrocutados, restando apenas o cérebro, precisavam agir urgentemente. Um dos membros da equipe sugeriu dizer que houve um acidente durante o experimento. O chefe do serviço médico disse imediatamente que antes de propor ideias tão brilhantes, é preciso pensar com a cabeça e explicar por que a experiência aconteceu no banheiro, na presença de um segurança e do chefe do centro de pesquisas. O chefe da equipa técnica disse com um sorriso que era melhor presumir que tudo isto aconteceu devido à má alimentação. E se é com essa ideia que querem morrer, que seja sem a participação dele. Imediatamente começou uma briga entre eles, pois a morte do chefe do departamento de pesquisas, um dos departamentos mais importantes, para o qual este navio foi construído, equivalia à morte de toda a brigada. Caso não encontrassem o culpado, todos entenderam isso e não sabiam o que fazer. De repente, um dos membros da reunião bateu com o punho na mesa e ordenou que todos se acalmassem imediatamente. Ressentimentos e brigas apenas agravam a situação já tensa. Após essas palavras, a luta entre os líderes do navio cessou. Ele se virou para o capitão e disse que agora eles estavam perto do 8º planeta. O capitão não entendeu imediatamente por que estava dizendo isso. Mas o fato é que este planeta está na zona de uma gangue de cães espaciais. O capitão pensou em um bom plano, pois tudo poderia parecer que estava sob ataque. Os cães espaciais são um dos principais inimigos das megacorporações. São semelhantes aos piratas que navegavam nos mares do nosso planeta na Idade Média, só que aqui eles navegam no espaço sideral. Os cães espaciais são bons guerreiros e têm vasta experiência em batalhas espaciais, além de serem bons em roubar e matar. E seu navio de pesquisa poderia ser atacado como navios mercantes. Como resultado, se lhes for dito que foram atacados por cães espaciais, o acidente ocorrido durante o ataque não se destacará mais tanto no contexto geral. Este não é um plano ruim, concluiu o capitão depois de pensar bem. Mas como fazer tudo isso? O chefe do departamento de crise disse que ainda tem ligações com os piratas, então não há necessidade de se preocupar com isso. O capitão achou que esse cara nunca para de surpreendê-lo e suas ligações com os piratas, mas imediatamente perguntou quanto custaria. O chefe do departamento de gestão de crises disse que custaria pelo menos 40 milhões de dólares. O preço pareceu atingir o capitão na cara. A nave está equipada com armas de supernova. Então, essa nave é muito resistente até para cães espaciais, eles estão correndo riscos. Por isso, o preço será tão alto. O capitão não ouviu mais bons planos de outros líderes. Então concordou com o chefe do departamento de crise e ordenou-lhe que implementasse rapidamente o seu plano. O capitão levantou-se e anunciou que a reunião estava encerrada. Mas o diretor médico levantou-se rapidamente e perguntou ao capitão o que fazer com o corpo de Amanda. O capitão mandou ficar com o corpo por enquanto, e assim que forem atacados por piratas, eles poderão entregá-lo a eles, bastando garantir a segurança do corpo e não deixar ninguém se aproximar dele. Amorph lentamente voltou a si depois de renascer. Agora, ele era um monstro enorme e experimentava sensações indescritíveis de força e poder em seu corpo. Agora foi possível reconsiderar planos para ações futuras. Antes, ele tinha que ficar sentado na escuridão para sobreviver. Mas agora a caça e a sobrevivência tornaram-se conceitos idênticos. Decidiremos fazê-lo,
Mas qual será o próximo objetivo? O programa mostrou que o processo de evolução foi concluído com sucesso. O Amorph possui um ramo de evolução de 6 estágios, 5 dos quais são gastos na transformação. Na primeira fase, ele é um filhote, e esta etapa já foi concluída com sucesso. A próxima etapa é chamada de indivíduo. Então, o indivíduo é um adolescente. O quarto estágio é um indivíduo jovem. O quinto estágio é um adulto. E, finalmente, o último estágio é o indivíduo ascendido. A última etapa é considerada a forma final de desenvolvimento do Amorph neste universo. Ou seja, este é o limite. Quando você atinge a última forma de evolução, o segredo da origem da raça é revelado a você, de onde eles vieram, quem são os Amorphs e assim por diante. Existe a possibilidade de que algo semelhante aguarde este Amorph. Porém, para atingir a forma plena desta raça, muito esforço deve ser feito. Agora, uma nova característica chamada Type foi aberta. Primeiro, é preciso olhar os tipos possíveis. Como era de se esperar, Amorph preenchia quase todas as condições para fortalecer seu corpo. Tais indicadores surgiram após a transformação, que fortaleceu o exoesqueleto e o sangue ácido. O tipo lembra a especialização de uma raça, mas tem um propósito um pouco diferente. É ativado apenas quando condições específicas são atendidas e está diretamente relacionado às habilidades. De acordo com o programa Amorph, 2 tipos estavam disponíveis, um dos quais era um tipo de aumento da força física e o segundo era um tipo de aumento de superpoderes. Mas ele não gostou de um número tão limitado de tipos, porque comeu tudo em seu caminho. Isso mesmo, ele finalmente percebeu isso. Amanda. Ele provou o sangue dela e seus palpites estavam corretos. Ela realmente tinha habilidades psíquicas. Agora bastava conseguir esse poder, era hora de encontrar o cadáver, e como dizem em todos os filmes de detetive, o criminoso sempre retorna à cena do crime. Por hábito, Amorph dirigiu-se para a câmara de ventilação. Mas agora ele não era mais um filhote, e mover-se na câmara de descompressão era completamente desconfortável. No entanto, foi na câmara de ventilação que ele sentiu o cheiro do rigor mortis. Depois de rastejar por mais vários voos, ele finalmente conseguiu chegar ao necrotério. As geladeiras com os mortos estavam logo abaixo dele. O patologista estava sentado em frente ao computador ouvindo música bem alto em fones de ouvido. Raramente alguém o incomodava no trabalho, então ele queria de alguma forma dissolver o silêncio mortal em sua cabeça. De repente, um cheiro forte encheu seu nariz. Ele não entendeu imediatamente por que fedia tanto e decidiu ver de onde vinha o cheiro. Ele foi até as geladeiras, mas estavam todas fechadas. Imediatamente depois disso, ele notou o chão, que estava queimado com ácido. Mas de onde poderia vir o ácido? Sem pensar muito, o funcionário decidiu chamar a segurança. No entanto, ele nem teve tempo de se virar quando Amorph o atacou. Agora, ele estava muito mais rápido e forte, e com sua cauda afiada, conseguiu perfurar a cabeça do trabalhador sem muito esforço. Finalmente, Amorph conseguiu o que procurava. Ele levantou o lençol que cobria o corpo de Amanda, que já estava na geladeira há algum tempo. O jantar foi bem na frente de Amorph na mesa. Ela não mudou mesmo após a morte. Ele agarrou abruptamente a cabeça de Amanda e, com um leve movimento, separou-a do resto do corpo dela. Amorph achou muito estranho. Mesmo depois de matar tantas pessoas, ele não era nem um pouco atormentado pela consciência ou pelas preocupações. Tratava as pessoas simplesmente como comida. Chegou a hora de aproveitar ao máximo as habilidades de Amanda. A festa começou. Amorph não parou na cabeça. Ele a devorou completamente, porque agora não bastava um indivíduo se banquetear com baratas ou aranhas. Para sobreviver, ele tinha que matar. Tal é a vida de Amorph e sua capacidade de adaptação. Após a morte, Amanda desaparecerá e se tornará um meio fértil para a natureza. Nada mais. Então, não há nada de ruim aqui. Ela simplesmente se tornou um nutriente para a natureza. Ou seja, para Amorph, porque ele também faz parte da natureza. Em algum momento, ele interrompeu a refeição. Na língua, encontrou um objeto inorgânico. Este pequeno computador estava em seu coração. Provavelmente ela tinha problemas cardíacos.
De repente, uma placa apareceu na frente de Amorth. Como esperado, Amanda tinha poderes psicodélicos, e agora Amorth poderia usar percepção extrasensorial. Mas o que isso significava? Amorth era realmente capaz de usar poder psicodélico sem habilidades sobrenaturais. Mas fosse o que fosse, para avançar seu tipo, ele ainda tinha que aceitar essa habilidade. Assim que ele concordou com a aceitação, pequenos tentáculos imediatamente começaram a crescer em sua cabeça. É realmente assim que Amorth se parece? O Predator Sense é ativado repentinamente. Felizmente, pode ser útil em combinação com outras habilidades. Ele já terminou com Amanda, mas agora pode dar uma mordida com os guardas. Os guardas têm um gosto um pouco diferente, talvez pelo fato de terem mais músculos, mas parecia que ele estava comendo borracha. Ouviam-se vozes de pessoas atrás do muro, diziam que era hora de trocar a guarda. Agora, Amorth não só podia ouvir e sentir, mas também via através das paredes. Não havia muitas pessoas no navio com equipamentos de proteção aprimorados e, como se viu, durante o turno eles os passaram uns para os outros. O médico também teve que ser trocado e quando chegar o substituto, muito provavelmente ele notará isso. Claro, eles pensarão imediatamente que o monstro que fez tudo isso também está aqui. Amorth ainda não era forte o suficiente para iniciar uma guerra devastadora com os membros do navio. Ele precisava de algo que pudesse atrasar o tempo até que ele se tornasse forte o suficiente. Ele começou a analisar a situação. Os cadáveres estavam no necrotério, também havia conservantes e produtos químicos para processar os corpos dos mortos. De repente, surgiu em sua cabeça uma ideia tentadora para intimidar a tripulação do navio quando eles estavam passando por uma crise. As megacorporações não tinham capital, mas havia um lugar que poderia ser chamado de centro, e esse lugar eles chamavam de Terra, que era a sede dessa megacorporação. As 5 empresas que contribuíram para a criação das megacorporações são os donos da Terra. A família de Amanda pertence a essas 5 famílias. Suas raízes se originaram no que costumava ser chamado de Leste Asiático. A sua família começou a desenvolver negócios na pequena República da Coreia, e agora todas as terras do país pertencem à sua família. Abriga pequenos aviões e trens com tarja magnética para a movimentação. Até um sol artificial para o ecossistema interno, e tudo pertence à família da Amanda. Amorth não só herdou as habilidades que Amanda tinha, como com o código genético ele podia ver tudo o que acontecia com ela, onde ela morava e, geralmente, olhar toda a sua vida. Nessa hora, no chão, o pai de Amanda soltava com calma a terra de seu jardim. 2 de seus funcionários vieram até ele para relatar as últimas notícias. Ele se levantou e disse que precisava esperar muito tempo por eles. Pediu a um dos funcionários que fosse até ele e contasse as últimas novidades. O funcionário disse que tinha más notícias sobre Amanda. Definitivamente sua terceira filha, então o que poderia ter acontecido com ela? Ela realmente progrediu em seus experimentos. A assistente relatou que seu aparelho de sinalização foi destruído. Mas o pai dela disse que isso não poderia acontecer, porque não havia sinais de problemas. O último sinal veio do planeta 8, cujo território está constantemente sob ataque de cães espaciais. O pai de Amanda ficou o mais calmo possível, pensou um pouco e colocou a mão no ombro da assistente. Em algum momento, ele não conseguiu conter suas emoções e bateu na cabeça de seu assistente com uma enxada. O golpe foi fatal. Fez com que o assistente caísse no chão e não se movesse mais. No entanto, isso não o acalmou em nada, e ele continuou a bater nele aleatoriamente com uma enxada. 1 minuto depois, o corpo da auxiliar parecia mais um pedaço de carne abatida, e só então o pai de Amanda jogou a enxada para o lado. Ele se afastou e ordenou aos outros que removessem o lixo. $1 bilhão foi gasto na criação de Amanda. Isso equivale ao custo de desenvolvimento de um novo navio de guerra espacial. Além disso, ela teve uma modificação feita para melhorar seus genes. Alguns piratas eram realmente capazes de prejudicá-la. Com um sorriso no rosto, ele enxugou o sangue de sua assistente e disse que não imaginava quem ousaria fazer mal à sua querida filha Amanda. Ele perguntou ao seu assistente mais próximo quem era o capitão do navio em que Amanda estava.
ao que ele respondeu que era um dos filhos da família Samuel, que controla o satélite Titã. Ele pensou um pouco e disse que a família Samuel era covarde, e esse patético capitão não teria coragem de cravar os dentes em sua família. Ele se virou bruscamente para seu assistente e perguntou o que ele pensava sobre isso. Ele imediatamente inclinou a cabeça para o chefe e disse que a família Tian poderia estar envolvida na morte de sua filha. O chefe disse que pensava a mesma coisa. Oficialmente, a família Tian e a família Samuel estão lutando pelo controle de Júpiter. Mas, na realidade, não é esse o caso, porque enormes fluxos de dinheiro fluem de Samuel para Tian. A família Tian está disposta a assumir a liderança do conselho de administração. O assistente não era estúpido e entendia muito bem a situação. O chefe da família Tian era Chamberlain, e parecia que ele tinha como alvo decisivo a família deles. O patrão pensou um pouco e disse que agora ele tem um motivo, e eles podem atacar primeiro. Mas, por enquanto, mandou o auxiliar descobrir o que aconteceu no navio e avisar todos os familiares sobre o ocorrido. E traga o capitão do navio e todos os corpos que tinham pelo menos alguma ligação com ele aqui. Quem destruiu meus bens merece uma morte dolorosa.